a gente vive no dia da marmota, né, Satie? A gente está hoje enfrentando, parece que o mesmo pesadelo todos os dias. E o pesadelo, ele inexoravelmente, inequivocamente, ele cai no Supremo Tribunal Federal. Satie, você não vai ver isso em nenhum outro país do mundo. O nível de protagonismo judicial criminoso, não dá para achar e não dá para usar outra palavra, a gente chegou no plano do absurdo. Então, hoje, olha que loucura. Você imaginaria que há 10 anos a gente passaria programas matinais ou programas de notícias e conteúdos só falando de STF? Isso daí é uma coisa assim inimaginável. E vamos começar, né? A gente tem que falar do julgamento de ontem, do núcleo 3, né? E o Alexandre de Moraes, ele comandou o circo lá daquele Supremo Tribunal Federal e ainda ficou dando recado, né? Ele tornou 10 acusados aí se tornaram réus, e aquela mesma história que a gente já ouviu várias vezes, né? Grupo é acusado de executar ações táticas e pressionar por adesão das Forças Armadas. Ele ainda traz aqui, na primeira turma do Supremo, tem duas denúncias que não foram admitidas, mas basicamente o que ele está falando é do plano, né, que envolve os kits pretos. Inclusive a gente vai mostrar a sustentação oral do Jeffrey Schichini, que foi impecável. A entrevista dele para o ICL foi melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas olha só, a gente tem os réus, coronéis, coronéis, tenente-coronéis do Exército e um agente da Polícia Federal. E eu queria te ouvir, Satie, porque esse circo tem uma atração principal. E a atração principal para o Supremo Tribunal Federal é Jair Bolsonaro. Então a gente só vai ver o circo acabar com o deslinde desse julgamento e com a condenação deles, e eles estão avisando que eles querem julgar tudo até o final do ano. É importante lembrar isso, tá? O Cacai, ele dá entrevista toda santa hora, todo dia, esse cara não sai do ICL. E ele falou claramente no ICL, falou, o Supremo, a data que eles deram era outubro, ele ainda adiantou, ele falou, eu acho que agora estão falando em setembro para o fim do julgamento, Satie. Olha, tudo que a gente vive hoje gira em torno do Supremo Tribunal Federal. A gente hoje abandonou as pautas do Congresso Nacional, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal. A gente abandonou as pautas do governo, do Poder Executivo, isso diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história, que é o escândalo do INSS. A cifra chega aí minimamente a 6 bilhões, mas se juntar empréstimo, uma série de coisas, já dizem que ultrapassa 90 a 100 bilhões em operações, tá? Não a corrupção propriamente dito, mas a operação. Então a gente não fala mais do Congresso, a gente não fala mais do Poder Executivo. Parece que o Brasil só tem um problema, que é o Supremo Tribunal Federal, onde essa instituição decidiu julgar simplesmente tudo. Qualquer assunto hoje termina no Supremo, evidentemente quando o assunto ele coloca a direita contra a parede, os conservadores contra a parede, os patriotas. Não foi diferente dessa vez, né? Eles estão agora condenando mais de 10 pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, de maneira vil e de maneira autoritária, ali colocando advogados contra a parede, advogados que gostam da prerrogativa de sua defesa, a defesa dos seus clientes, o direito também da sua própria defesa, na verdade, ali intimidando com um autoritarismo sem precedentes, dizendo que aquele tribunal, ninguém vai fazer bagunça no meu tribunal. Olha isso, ele é o dono do tribunal. Então, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ultrapassou todas as barreiras constitucionais, democráticas, de bom senso, sobretudo de razoabilidade. Tudo se julga no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, até briga de vizinho vai ser resolvido no Supremo Tribunal Federal, a entrevista coletiva, nós derrotamos o bolsonarismo, o perder o Mané, tudo isso. Então a gente percebe hoje que a República Federativa do Brasil, ela já não está mais tripartida, ela é unipartida, digamos assim, né? Ou não, né? Não tem nenhuma parte, porque se tivesse pelo menos se fosse unipartida, seriam duas partes. É uma coisa só, e essa coisa só se resume em Supremo Tribunal Federal, onde
O ministro Alexandre de Moraes, que é o grande protagonista desse imbróglio e dessa vergonha que a gente está vivendo e crise institucional, simplesmente faz o que acha que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, na hora que tem que fazer, e ainda antecipa, segundo fontes aí do ICL, que é o CACAI, que é o que transita hoje nos corredores do Supremo Tribunal Federal com cueca, samba, canção e taça de vinho, porque aquilo ali para mim não é uma bermuda, é uma cueca de samba, canção e taça de vinho. Esse está dizendo que já existe aí uma tentativa de antecipar todo o processo de julgamento. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação, 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.